para os erros de gravação. Então, esse trabalho é para a disciplina de Instalação e Manutenção de Computadores aqui do IFRO Campus GM, Guajará-Mirim, do curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Nele nós vamos falar um pouco sobre placas-mães. Existem vários tipos de placas-mães que vão variar de acordo com a marca. Por exemplo, essa daqui é da Asus, mas tem da Intel e de diversas outras. O conceito de placa-mãe, ela é a parte do computador responsável por conectar todos os outros componentes dele. Tais como os slots, socket, slots de expansão, que são PCI, PCI Express, placa de vídeo, placa de rede, enfim, todos os componentes que compõem a placa-mãe. Bom, gente, aqui temos uma visão um pouco mais ampla da placa-mãe, onde vamos falar um pouquinho mais sobre cada componente e conceitos, enfim. O chipset. Essa daqui é uma placa overboard e ela é própria para gamers, então ela só vai ter um chipset localizado aqui nessa região. E é um chip que tem o objetivo de controlar vários componentes da placa-mãe, como por exemplo os barramentos, o acesso à memória, enviar e receber informações do teclado, mouse e outras saídas, estabelecer uma comunicação entre processador e memória RAM e etc. É muito comum nas placas-mães atuais a existência de chips controladores com duas pontes, a ponte sul e a ponte norte. A ponte sul vai controlar os dispositivos de entrada e saída do computador, enquanto a ponte norte vai controlar as memórias e os barramentos de vídeo. Bom, quanto ao socket, tem o socket do processador, que é o local onde vai ser encaixado o processador. Ele tem um número diferente de pinos e devem ser adaptados para o seu socket específico de acordo com o fabricante, ou seja, a placa deve ser construída para suportar um processador específico. A BIOS. Essa placa é uma placa própria para gamers, como falamos no começo, então ela não vai ter uma BIOS, nenhum espaço físico para a BIOS, que vai ser um software mais avançado que a BIOS, e como eu falei, é um software, não tem um espaço físico. A BIOS é um aplicativo designado a realizar algumas tarefas básicas no momento em que o computador é ligado, fazendo a verificação de todos os hardwares conectados até a inicialização do sistema operacional. Bom, quanto à bateria, ela é feita de lítio e mantém as informações dentro da memória RAM enquanto o computador está desligado. Nas placas atuais, a sua principal função é garantir o funcionamento do relógio interno do computador. Temos as portas de entrada também, que tem a PS2 e a USB. A primeira vai se destinar à conexão de mouse e do teclado, já a segunda se trata de uma entrada que pode conter vários outros dispositivos, mouse e teclado, e as outras vão conectar outros dispositivos. Também temos o firewire, que é mais rápido que a USB e faz conexão de câmeras digitais e HD. Bom, quanto aos slots, eles são encaixes de plástico com voltados em ouro presentes na placa-mãe com a finalidade de encaixar novas placas. Eles são responsáveis por fazer a ligação entre os periféricos e o barramento. Temos slots de memória, que são utilizados para conectar as memórias e pode ser do tipo DDR2 ou DDR3, mais conhecidos como memória RAM. Quanto aos slots de conexão de HD drivers ópticos, são utilizados para conectar HD drivers de CD e DVD, que são chamados de IDE SATA e SATA 2, que são esses cantinhos aqui. Os slots de expansão são inseridos na placa-mãe, possibilitando a inserção de recursos adicionais. Neles são possíveis conectar placa de rede, modem, placa de som e etc. Os mais utilizados são PCI, PCI Express 1X, PCI Express, AGP e ISA, encontrados nas placas mais antigas. A placa de vídeo. Os slots mais utilizados para conectar placas de vídeo são o PCI Express 2.0, PCI Express e AGP, que ficam localizados aqui. E é possível conectar duas ou mais placas de vídeo em uma mesma máquina, quando a placa-mãe possui mais de um slot característico dessa placa-mãe, a fim de obter um maior desempenho. No caso dessa placa-mãe, ela é um tipo overboard, porque ela não tem placa de vídeo. Tem placa de rede, mas não tem placa de vídeo. Então, a placa de vídeo vai ser conectada apenas pelos slots de expansão, somente pelos slots de expansão. Bom, quanto ao conector de alimentação, é o local onde é encontrada a fonte de alimentação responsável por levar a energia elétrica para a placa-mãe e seus componentes. Existem dois tipos, a AT e a ATX. A ATX é o mais utilizado.
É importante ressaltar que a placa-mãe, sem a fonte de alimentação, consegue alimentar as memórias, o processador e grande parte dos conectores aos slots, mas as unidades de DVD e CD, HDs, cooler e etc. necessitam de energia da fonte de alimentação. Os barramentos são vias de comunicação ou padrões por onde transitam as informações utilizadas para interconectar os diversos dispositivos de um computador, como processador e memória, placa-mãe, componente de computador, etc. O tipo de barramento vai depender do tipo de ligação desses dispositivos ao computador. Eles podem estar localizados na própria placa-mãe dos computadores on-board e são em caixas ou barramentos internos, e cada slot possui um barramento específico, por exemplo, ISA, PCI, IDE, AGP, entre outros. Eles também podem estar no gabinete do computador, geralmente na parte de trás dele, e são chamados de portas ou barramentos externos. Para que os periféricos possam usar os barramentos, é necessário que cada placa de vídeo, de som, modem, etc., seja compatível com um determinado tipo de barramento. O grande ganho obtido com esse barramento é a padronização, sendo que o conector compatível à placa de qualquer fornecedor poderá ser instalado nos barramentos do seu computador. Então, é uma boa dica aí para você. O barramento ISA, ele é muito utilizado para placas de expansão, ou seja, componentes do computador que tem um formato de placa, como por exemplo placa de som, placa de rede, placa de vídeo, modem, etc. E ele era utilizado pelos computadores da IBM, sendo um dos mais antigos em desuso. Uma informação extra aí para vocês. O barramento PCI é muito utilizado para as placas de expansão, assim como o ISA. Ele surgiu no mercado para substituir o barramento ISA e utiliza a tecnologia Plug and Play, que é um recurso que permite que uma placa instalada no slot seja automaticamente reconhecida. E isso facilitou muito no momento de instalar novos equipamentos do computador. Uma das características do PCI é que ele é compartilhado por todos os dispositivos conectados, então a taxa de transferência vai depender da quantidade de equipamentos do computador que utilizam o barramento. Já o barramento AGP, ele é utilizado para placas de vídeo, e também usa a tecnologia Plug and Play. Antes, as placas de vídeo, geralmente eram instaladas em barramentos PCI. Já hoje, nos computadores mais modernos, é utilizado esse barramento. Dessa forma, há um barramento dedicado para cada placa de vídeo, o que permite, por exemplo, melhor aplicações 3D, como no caso da nossa placa-mãe, que é uma placa própria para gamers. Outra característica é que o barramento AGP reserva uma quantidade maior de memória para armazenamento de texturas para objetos tridimensionais, além de conseguir acessar essas texturas em alta velocidade. Olha aí para você que também é outro gamer e gosta de jogar bastante, isso é uma ótima dica para você, uma ótima informação. Os barramentos IDE são utilizados para unidades de armazenamento internas, tais como disco rígido, CDs, gravadores de CD, unidade de DVD e etc. Além desses, existem outros barramentos utilizados para várias finalidades, para conectar o microprocessador, entradas USB e etc. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha trazido mais conhecimento, tenhamos sido claros, objetivos, e esperamos que vocês tenham gostado bastante. Nós fizemos esse trabalho, foi o nosso primeiro vídeo, então nós não temos nenhuma experiência. Desculpa qualquer coisa que tenha ficado um pouco estranho, a forma como falamos e tudo mais, mas é porque é muito diferente de estar gravando um vídeo como é a nossa primeira vez. Mas mesmo assim, esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, ajuda a gente, esse é um trabalho que vale nota, vale 50% da nossa nota. Então, por favor, dá um curtir no vídeo, compartilhe se você gostou. Se você não gostou, sei lá, comenta também, enfim. Só dá um curtir pra gente, porque vale bastante a nota. Então, muito obrigada. E até a próxima, e fique com Deus. Tchau.